E a pergunta que eu faço para o Edmundo, que é ainda sobre a partida, né? Vamos falar um pouquinho mais dela antes de entrar naquele assunto polêmico. O Vasco venceu, mas convenceu para você, Edmundo? Olhando agora, um Vasco começando a jogar mais com os. Tá certo que não teve o Jair, né? Não teve o Orediano, mas já dá para ver aí a formação, dá para perceber o que falta nesse Vasco da Gama? Eu acho que dá. Dá para ter otimismo. Eu acho que a palavra é essa, porque é muito melhor do que o Vasco que fez a última partida no dia 6 de novembro. Você vê mais qualidade, você vê mais organização, embora você também consiga observar que falta alguma coisa, né? Mas esse algo mais, ele vai vir com o tempo e com o retorno dos principais jogadores, né? Hoje o Marlon Gomes é um dos principais jogadores, o Orediano, o Jair, né? E quem sabe aí com a chegada de mais um volante ou de um zagueiro, né? A galera quer um zagueiro e um camisa 10. Eu acho que o camisa 10 está lá no Vasco da Gama, que é o Marlon Gomes. Mas se o mercado der oportunidade, por que não trazer um cara de nome para seguir nessa trajetória de crescimento do Vasco? Então, eu acho que eu gostei bastante, fiquei empolgado. Eu falei que no jogo contra o Inter Miami foi 3-0, mas o Vasco sofreu. Diferente no jogo contra a Portuguesa. Aí não vou entrar no aspecto financeiro, né? Não pode comparar. Claro que daqui a pouco vão ter os clássicos, e aí a gente vai ter uma noção maior. Mas é uma evolução gradativa que me agrada bastante. E aí, Edu, o que o Edu, dirigente do Vasco da Gama, faria nesse momento, analisando a partida? Lembrando que o Paulo Brax deu uma entrevista, se não me engano, para a ESPN, né? Que eu estava assistindo uma parte dela, e ele falou assuntos bem interessantes, entre eles falando que realmente ainda falta, é um time em construção, vão chegar mais atletas e outros vão sair também. Ele falou, deixou bem claro que a reformulação não é só de trazer jogador, ainda vão ter alguns atletas que eles estão vendo que vão sair do Vasco. Mas qual que é a sua análise desse jogo e o que o Vasco precisa ainda, Edu? Olha, eu vou na linha do Edmundo, não posso correr dessa questão. Eu não posso cobrar do time um entrosamento total, porque, né, são poucos meses de trabalho do Maurício Barbieri à frente do Vasco. Um time totalmente novo, né? O Vasco fez a 10ª contratação agora com o Léo Jardim e é um outro goleiro. Vai brigar com o Ivan ali por posição. Então, assim, analisando o jogo, se você parar para observar, o Vasco não sofreu. Uma defesa ali boa do Ivan e nada mais. A equipe da Portuguesa não conseguiu agredir a equipe do Vasco. Claro que falta ainda um zagueiro, acho que falta um zagueiro pela direita. No meio-campo, eu defendo muito uma oportunidade, pelo menos, para o Galarza fazer ali, jogar junto com o Jair, né? Talvez ele nos próximos dias aí atue com o Jair. E esse meio-campo, como o Edmundo falou, oportunidade de mercado. Acho que o Marlon tem condições de exercer essa função, jogar na função do camisa 10, e se eles estivessem em campo, acho que o Vasco venceria por mais gols de diferença. Talvez a bola não esteja chegando tanto no Pedro Raul por conta desse meio, enfim, o Nenê eu acho que está jogando pouco, né? Está jogando assim, não no meio, exercendo a função de um 10. Eu acho que o Nenê está muito na frente ali, ele está jogando mais perto da área, acho que até por conta da idade. Mas me agradou, né, cara? Uma vitória é sempre bem-vinda, principalmente no início de trabalho. Outra coisa que eu tenho que falar aqui, Edmundo, a partida do Piton foi impecável, na minha opinião, né? Eu assisti o jogo inteiro, estava olhando ali, principalmente posicionamento, ele preocupado com a marcação, acho que o Barbieri deve ter dado uma puxada nele ali Mas é impressionante, uma coisa que muitos corintianos estavam falando, entre eles o tio Zezé aqui, que o Piton apoia muito bem, né? E o lance do primeiro gol do Nenê ali foi um absurdo, né? E o pessoal, ó, os torcedores do Vasco comparam o Lucas Piton com Felipe Maestro. É claro que não é daquela forma de, ele joga igual, mas a jogada, a plástica, Edmundo, da jogada dele para tocar a bola, parecia que ele levou com a mão a bola para o Nenê, né? E eu queria saber de você, Edmundo,
a dificuldade de uma jogada como essa, cara. O Piton foi muito bem no jogo, né? Eu queria que você analisasse principalmente o Lucas Piton. Ele foi o destaque do jogo, né? O lateral dificilmente faz gol, né? Ele também não fez, mas ele fez a jogada, uma pintura, cruzou, o Nenê também finalizou muito bem. Foi, acho que a melhor partida dele com a camisa do Vasco. Eu acho que as comparações elas são inevitáveis. Acho que o Lucas Piton tem qualidade, mas o futebol ele não é só qualidade, ele passa muito pela personalidade, né? Pela coragem, sabe? E pela moral que o técnico te dá, né? Quando o Felipe subiu para o profissional, o Lopes percebeu logo que ele tinha dificuldade na marcação, mas que ele tinha muita força ofensiva. Então deu liberdade para ele subir e ele era fator surpresa, porque ele ia muito por dentro, coisas que alguns laterais fazem muito bem. Ele virava um meia, né? Um cara que surpreendia ali no setor do meio-campo. O Nasa fechava um pouquinho ali à esquerda para evitar o contra-ataque, já que o Mauro Galvão já tinha uma certa idade, sempre foi muito magrinho, assim, né? Então não podia ficar vulnerável àquele setor esquerdo. Eu quis falar tudo isso porque eu acho que isso deve servir de modelo para o Maurício Barbieri. Aproveitar o quê? O que o cara tem de melhor. Se você falar para o Lucas Piton, não, você vai ficar só marcando, ele vai sofrer. Mas se você montar um esquema para que ele tenha o corredor, para que ele possa ir por dentro e aproveitar a qualidade técnica dele, já demonstrada com a camisa do Corinthians, embora lá ele fosse um pouco questionado. O Corinthians é o maior vencedor de São Paulo e é um dos clubes que menos revela, assim. Jogadores até saem dali, vão fazer carreira em outros lugares, mas dificilmente eles conseguem serem ídolos com a camisa do Corinthians. Quem sabe o Lucas Piton pode ser, sim, ser o lateral esquerdo que o Vasco não tem há muito tempo. E aí, Edu, passando para você, antes já separei até algumas coisas. O pessoal adorou o Piton, né? Ó o Diego, o Lucas Piton no Cruz, ele faz amor. O Guto Filho tá mandando. Piton é sinistro. Essa foi boa, essa daqui. Essa aqui, o Piton no Cruz, ele faz amor. Foi sensacional. Ô, Edu, fala um pouquinho aí sobre essa lateral esquerda do Vasco da Gama, que parece até agora tá resolvida, né? Show de bola, cara. Partida do... O Vasco dá uma sorte, né, com os laterais do Corinthians. O Fagner veio lá em 2009, né, veio da Alemanha, foi vendido para fora e chegou no Vasco também, conseguiu se destacar e foi revelado no Corinthians. E agora o Vasco comprou, né, o Piton. Eu acho que o Vasco fez uma excelente aquisição. O Edmundo falou tudo, cara. Se desenhou até para o Maurício Barbieri, tomara que ele assista a live, né, que eu acho que o lateral, quando ele atua na frente, ele tem essa habilidade, a facilidade nos cruzamentos, os atacantes sofrem menos, né? O torcedor também sofre muito menos, o torcedor do Vasco sofrendo demais com os laterais nos últimos anos, e esse ano não, a coisa mudou, né? Você olha para o lateral, o Puma Rodrigues foi muito bem também na partida, já tem uma pegada maior, né? Consegue defender, ataca, mas defende muito bem, então dá para fazer aí um revezamento, revezar um pouco, né? E usar alguém para proteção ali dele e jogar com um time mais ofensivo. Até porque foi a proposta, né, da 777, jogar com um time mais ofensivo, enfim, não comparando com o Bragantino, mas foi o que o Maurício Barbieri fez com a SAF no Red Bull Bragantino.